O Palmeiras não merece ganhar o Campeonato Brasileiro de 2024. Isso foi o que eu ouvi e o que eu li de parte da torcida do Palmeiras após o empate contra o Fortaleza no último jogo. Mas afinal, o que é merecimento? Boa! Muito bom dia para vocês, meus queridos inscritos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E primeiro de tudo, gente, se você acha que o Palmeiras não merece ser campeão do Brasileiro de 2024, assista esse vídeo. E pegando esse gancho, afinal, o que é merecimento? Qual que é o balizador que a gente precisa ter e usar para cravar isso? Então vamos lá. No sentido literal, merecer é aquilo que torna algo ou alguém passível de receber um prêmio. Então nesse vídeo aqui eu vou colocar algumas métricas como balizador para a gente fazer uma comparação, obviamente, entre Palmeiras e Botafogo, porque, pelo menos na minha opinião, eu acho que são os dois times que vão sim brigar até o final do Campeonato Brasileiro, ponto a ponto. Vamos lá. Segundo alguns comentários que eu li no meu último vídeo e também nas redes sociais, pesquisando a opinião do torcedor palmeirense, para alguns torcedores, o Palmeiras não merece ser campeão do Brasileirão porque empatou com o Fortaleza, entre parênteses, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Bom, eu com todo respeito, eu discordo dessa afirmação e eu vou te explicar o porquê. Eu vou elencar aqui alguns fatores que supostamente podem embasar as minhas opiniões e também em cima daquilo que eu li nos comentários do meu último vídeo. Então vamos lá, vamos nos basear através de algumas métricas. Primeira métrica, não desempenhou bem nos jogos contra o Red Bull Bragantino fora de casa, que empatou, e também nesse empate contra o Fortaleza dentro de casa. Muitos enxergaram como um tropeço, que de fato a gente até pode colocar como um tropeço. Mas para embasar essa opinião e usar essa métrica como balizador, o Botafogo ele empatou contra o Criciúma por 1-1, dentro de casa, né? Foi no Maracanã esse jogo, enquanto o Palmeiras venceu o Juventude por 5-3. Nessa última rodada, os papéis se inverteram. Então quer dizer que na penúltima rodada, quando o Palmeiras ganhou e o Botafogo empatou dentro de casa, o Botafogo então não merecia mais ganhar o Brasileiro de 2024? Eu não acho. Segunda métrica, perda de pontos em jogos teoricamente fáceis. Vamos lá. O Palmeiras perdeu para o Vitória no segundo turno e no primeiro turno perdeu para o Atlético Paranaense e também para o Fluminense. Esses três jogos eu concordo que foram pontos que foram muito desperdiçados e que podem sim fazer falta na somatória geral no final do campeonato. Mas assim como o Palmeiras perdeu pontos teoricamente em jogos fáceis, o Botafogo também perdeu. Perdeu para o Cruzeiro nos dois turnos, perdeu para o Criciúma fora de casa e no retorno empatou contra o Atlético Paranaense em casa. Ou seja, aqui a gente vê um parâmetro de que esses dois times que lutam pelo título brasileiro de 2024 perderam pontos importantes dentro do Campeonato Brasileiro como um todo. Terceira métrica, desempenho. Eu li muitos comentários também falando que o Palmeiras não merece ser campeão brasileiro porque não teve um desempenho constante e regular ao longo da temporada de 2024. E até aí eu concordo com você. O Palmeiras oscilou muito dentro de campo durante a temporada de 2024 e isso eu posso atribuir a alguns fatores. Primeiro de tudo, lesões. Esse ano foi disparado o maior número de lesões que o Palmeiras teve com os seus atletas, o que de fato compromete uma boa sequência do time dentro de campo. Segundo,
a demora em encontrar um padrão de jogo para o Palmeiras. O Palmeiras começou a evoluir na temporada após as eliminações nas duas Copas, na Copa do Brasil e na Copa Libertadores. Antes disso, Abel Ferreira e comissão testaram diversos esquemas táticos e muitas variações. Esse é um fator conflitante na minha visão que também compromete a consistência e regularidade do time durante um campeonato de pontos corridos. Depois das eliminações nas Copas, o Palmeiras começou a atuar no Brasileirão de forma sólida. Achou um sistema ofensivo eficiente com Maurício pelo meio, Felipe Anderson pela esquerda e o Estevão pela direita. Retirou o Veiga por conta do mau desempenho e arrumou a zaga com Gustavo Gomes e Murilo. E a partir daí fez sim bons jogos. De 9 jogos, contando a partir da vitória contra o São Paulo no Allianz Parque, 3 jogos foram com um placar de 5 gols cada, e também desses 9 jogos são 7 vitórias e 2 empates. E detalhe, nesse meio tempo adversidades vieram. Palmeiras teve que encarar as lesões do Maurício, do Estevão e também do Murilo. 3 peças fundamentais para a solidez do time nesse momento de alta performance. Mas voltando à pergunta então, o Palmeiras não merece ser campeão do Brasileiro de 2024 porque oscilou muito na temporada ou porque o Abel Ferreira demorou a achar um time funcional dentro do Campeonato Brasileiro ou porque foi eliminado pelas Copas? Para mim, também não faz sentido. Até porque o Campeonato Brasileiro aceita um componente chamado superação. Eu posso te dar um exemplo muito claro de superação no Campeonato Brasileiro desse ano. O Internacional fez um primeiro turno muito preocupante, muito aquém das expectativas por conta da janela de transferências e de negociação. Formou um time, construiu um time bastante robusto para disputar as Copas e também o Campeonato Brasileiro. E como eu falei, teve um primeiro turno muito abaixo e muito por conta dos acontecimentos lá no Sul. Mas nesse retorno faz um campeonato brilhante. O Campeonato Brasileiro é um torneio que, se não é o mais disputado do mundo, é um dos. Por isso, é muito cíclico. Rodada após rodada gera um cenário, um panorama diferente. O cenário da penúltima rodada era total favorável para o Palmeiras. Tanto é que as estatísticas subiram na probabilidade de chances de títulos para o Palmeiras. Hoje, terça-feira, 29 de outubro, as estatísticas mudaram e voltaram para o Botafogo por conta da última rodada. Eu concordo que o resultado do jogo contra o Fortaleza foi muito mais negativo do que positivo. Isso eu concordo muito. Até porque a margem de erro nesse momento ela está muito limitada e, claro, teve o fator do Botafogo ter ganhado fora de casa do Red Bull Bragantino. O próximo jogo do Palmeiras vai ser um clássico contra o Corinthians fora de casa, lá na Neoquímica Arena. O Botafogo também tem um clássico, só que dentro de casa contra o Vasco. E aí, gente, é clichê, mas é real. Clássico é clássico. Qualquer resultado pode acontecer. E a sequência dos jogos de Botafogo e Palmeiras, como vocês podem ver aqui na tabela, é muito parelho, tá muito equilibrado. Apesar de eu achar até que a sequência do Palmeiras pode ser um pouquinho só mais tranquila, mas de qualquer forma é tudo muito equilibrado e ainda tem na 36ª rodada o jogo decisivo no Allianz Parque contra o Botafogo. E é claro, para esse confronto ser decisivo, o Palmeiras precisa minimamente manter esses 3 pontos de diferença para o Botafogo, além do saldo de gols. E bom, eu não tô aqui para fazer você que acha que o Palmeiras não merece ser campeão mudar de ideia. Muito menos estou falando que o Palmeiras vai ser campeão. Eu só quero compartilhar meu pensamento de que quem menos tropeçar, apesar dos tropeços que virão, e mais, quem for mais inteligente, estratégico na próxima rodada, será premiado com o título. Afinal, como eu gosto muito de falar, o Campeonato Brasileiro premia a regularidade. E quem tiver essa regularidade na reta final
tem todo o mérito de campeão. Méritos porque construíram essa história, porque tiveram percalços no meio do caminho e que recalcularam a rota. Tiveram lesões no meio da temporada com desfalques muito importantes, ou que demorou para se encontrar na temporada e depois que se achou foi consistente, ou não. Fez a temporada toda de forma equilibrada, consistente, regular e por isso vai ser premiado pelo Campeonato Brasileiro. De verdade, gente, para mim ainda tem sim campeonato. O próximo jogo contra o Corinthians vai ser muito importante, assim como o jogo contra o Vasco do Botafogo também vai ser importante. Não dá para cravar nada. Bom, essa foi a minha opinião, é o meu pensamento, por isso que eu quis compartilhar aqui com vocês. E como eu gosto sempre de lembrar, gente, não existe certo, não existe errado aqui. O que existe é a minha opinião e a sua opinião. Portanto, deixa aqui nos comentários, porque eu quero muito saber sua opinião. A única coisa que eu te peço é respeito ao comentar. Combinado? Se você caiu de paraquedas aqui, não conhecia meu trabalho, muito prazer, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreve no canal, tá? É muito importante pra gente que produz conteúdo aqui na plataforma, a sua inscrição e o seu like também, para esse vídeo aqui ser entregue para mais e mais palmeirenses e, claro, para quem gosta de futebol no geral. Fechou, gente? Volto nos próximos dias. Muitos e muitos beijos, ó. E avante palestra sempre. Nunca se esqueçam disso.